Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim mostrar como que eu faço, né, e contar um pouquinho da história, como que eu jogo o tarô no baralho normal, no baralho comum, tá? E pra isso eu vou explicar um pouquinho pra vocês entenderem todo o contexto, né, do baralho e do tarô em si. Duas versões históricas, né, nós temos a história tradicional, que é contada do tarô, da história da origem do tarô, né, vem da Europa, vem do Egito, enfim. Ninguém sabe ao certo a origem do tarô na história tradicional, mas dentro de uma ordem esotérica, né, dentro de uma tradição esotérica, a gente estuda realmente da onde vem a origem do tarô. Dentro da ordem esotérica na qual eu fui iniciada, o tarô ele vem da época da Atlântida. Bom, então o tarô ele é constituído baseado na sociedade hierárquica daquela época, da época da Atlântida, onde tinham os reis e rainhas. Então são 78 arcanos, né, sendo 22 arcanos maiores e 56 arcanos menores. A gente aprende-se, entende-se isso dentro da tradição esotérica, que a gente tem que trabalhar com os arcanos maiores com muito respeito, porque são arquétipos de seres especialíssimos que tínhamos naquela época, né? Então, hoje, esses arquétipos estão presentes no nosso inconsciente coletivo. Então, por isso que tem gente que joga só com os arcanos maiores, né? Tem gente que joga só com os arcanos menores, que são os 56, que são puramente temperamentos e comportamentos humanos, tá? Por isso que com os 56 arcanos menores, a gente faz o que a gente quer com eles, no sentido de a gente joga pôquer, a gente joga o buraco, a gente tem dinheiro girando em torno das jogatinas, né? Porque os 56 arcanos menores representam puramente o comportamento e o temperamento humano. Dentro da tradição esotérica, isso foi tão maravilhoso, isso foi tão criador, tão divino, que hoje a gente tem o baralho em tudo e você pode fazer o que quiser com ele. Inclusive, temos o jogo canastra, né? O buraco, o porco, enfim, cada região se fala o nome, que é um jogo super iniciático também, que eu posso trazer para vocês também, tanto mais aprofundado a história do tarô dentro da tradição esotérica, como também esse jogo super iniciático que é a canastra, que a pessoa tá jogando buraco com você e você na verdade tá jogando ali tarô com a pessoa sem ela saber. Também é muito legal, eu posso trazer esse conteúdo para vocês, tá? Então hoje eu vou explicar para vocês como que eu faço para jogar com os 56 arcanos menores, lembrando que a gente pode jogar separado, como eu falei, só os 22 arcanos maiores, os 56 arcanos menores, ou a gente pode jogar o tarotô completo, que são as 78 cartas, cada um escolhe o jeito de jogar. A gente só não pode quebrar o arquétipo do 22 e o arquétipo do 56. Então aqui a gente está com o arquétipo completo dos 56 arcanos menores, que representam os comportamentos e os temperamentos humanos, que eu vou ensinar para vocês como que é constituído isso dentro da sociedade hierárquica da época, para vocês entenderem o funcionamento aqui no baralho normal, tá? Então, dentro daquela época, a gente tinha o povo, né? Ou a evolução da consciência do povo, que é representado do As ao 10, tá? Então, do As ao 10, entende-se que eles são o povo, tá? Ou a evolução da consciência do povo, do As ao 10. Depois, a gente vai ter os valetes. Os valetes são os pajens, os mensageiros. Então, naquela época, o pajem, ele justamente levava a mensagem do povo pro rei e pra rainha. Apesar do pajem ser uma figura da corte, o pajem ele não tinha acesso ao rei e à rainha. Então ele levava a mensagem do povo, né, para o cavaleiro. O cavaleiro era o único que tinha acesso ao rei e à rainha naquela época, tá? Então, por isso que o cavaleiro, no nosso baralho, ele é o Joker, tá, gente? E por quê? Porque justamente o cavaleiro recebia a mensagem do pajem, né, que representava o povo naquela sociedade, e o cavaleiro era o ponto-chave ali, porque ele somente o cavaleiro tinha contato direto com o rei e a rainha. Então, assim, na prática, o cavaleiro poderia passar qualquer mensagem, ele poderia manipular a mensagem que ele ia passar pro rei e pra rainha. Então, ele entra no nosso baralho como o Joker, tá? E aí a gente vai precisar de 4 coringas para poder fazer cada um naipe para representar o cavaleiro. Tanto é que naquela época, quando um rei, a corte, né, um rei caía, normalmente ele era traído por um cavaleiro, que era o seu braço direito, né? Então, a queda de um rei sempre vinha ali por trás de uma traição, que normalmente era pelo seu braço direito, que seria o cavaleiro. Por isso, o cavaleiro no nosso baralho, ele é representado pelo Joker, tá? E depois nós temos, então,
o rei e a rainha, finalizando aí as 4 figuras da corte, tá, gente? Então é assim que funciona os arcanos menores, que eles representam os temperamentos e os comportamentos humanos, então vocês podem fazer exatamente o que vocês querem com eles. E eu expliquei pra vocês um pouco de como funcionava o sistema hierárquico da sociedade naquela época. Então a gente tinha do Asa ao 10 representando o povo, ou a consciência, ou a evolução da consciência do povo. Nós tínhamos as 4 figuras da corte, que era o valete, o puro mensageiro, ele passava a mensagem do povo pro pessoal da corte, ele mesmo não tinha acesso ao rei e à rainha, né? E ele passava a mensagem então para quem? Pro cavaleiro, que entra como nosso coringa, porque o cavaleiro ali é a peça-chave, ele pode manipular qualquer tipo de informação, ele pode fazer o que ele quiser com aquela informação para passar pro rei e pra rainha. Então, por isso que no baralho ele vem representado como o Joker. E vocês já conheciam essa história? Segue para conhecer mais conteúdo sobre o ocultismo.